Okay. Queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente juntos, né? Mais uma vez nos preparando aí para a gente escutar uma mensagem importante, uma mensagem evangélica para os nossos corações, né? Hoje temos aqui nosso amigo Marcos Juer, lá do nosso Aristide Silva, né? Agora eu digo que ele é do Aristide Silva, mas é colega nosso do 13º Seu também, participando aí do movimento espírita e bastante atuante. E hoje nos visita então para nos fazer o estudo aí da noite de hoje. Então vamos recebê-lo aí com o nosso carinho, com o nosso amor. Vamos ler uma página então do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, para a gente ir se preparando, para a gente poder entrar já nesse clima, para poder ouvir as lições da noite. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial em Jesus, na frase de Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos acontecimentos, de tantos conhecimentos, e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? É uma reflexão de Emmanuel para todos nós, né? O que a gente está fazendo com tanto conhecimento que a gente está adquirindo graças aos amigos espirituais que nos legaram a doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento ao alto. Vamos pensar em Jesus com seu olhar sempre de paz, diante de todas as nossas dificuldades. Sempre Jesus no comando. Querido amigo, tu bem sabes das nossas dores, nossas dificuldades. Tu bem sabes das nossas necessidades de aprendizado. Tu que és o mestre dos mestres, certamente nos educa a cada dia para que possamos prosseguir cada vez mais nessa estrada, essa estrada que sobe a montanha rumo a ti. Por isso te rogamos nesse momento, dá-nos ouvidos de ouvir. Coloca tuas palavras na boca do nosso querido amigo Marcos, para que ele possa nos transmitir, assim, esses ensinamentos para que calem fundo ao nosso coração. E do coração passe às nossas mãos, que se tornem operosas do bem, que chegam às nossas pernas, que nos conduzem aonde houver a dor, o sofrimento, o ranger dos dentes. Por isso te rogamos, Mestre, abençoa-nos nessa noite a proposta de estar contigo em nossos corações. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Querido amigo Marcos, por favor.
Então, boa noite a todos, né? Prazer retornar a essa casa co-irmã, como o Mauro falou, faz parte da nossa família espiritual aqui também, do nosso trabalho em Teresópolis, do 13º seu. Como todas as outras, 4 outras casas, né, que nós também trabalhamos juntos, né, para fomentar, né, o movimento espírita aqui na cidade de Teresópolis. E eu trouxe para vocês hoje uma continuação de um estudo que eu fiz aqui há muito tempo. Há muito tempo. Os 8 ou 7 primeiros slides são até os mesmos, para dar conclusão a essa parte final que nós vamos propor a refletir no dia de hoje. Isso aqui não é uma interrogação, isso aqui é uma realidade, né? Que todas as casas devem ter, e eu creio que todas têm esse compromisso, né? A casa espírita e o seu compromisso com Kardec. É esse o recado que a gente quer dar, em função de muitas coisas que estão acontecendo, mas nós não vamos entrar dentro do problema da questão. Vamos só ressaltar aqui a importância do estudo doutrinário, de Kardec, né? Estudar Kardec sempre, que é a base de todas as casas que se dizem espíritas, né? E eu creio que, no final, a gente vai ter uma ideia do que a espiritualidade quer falar conosco. Não que o Marco Juver vai falar para vocês. Em momento nenhum, são palavras minhas aqui. Tudo tem uma fonte, né? Então, a gente vai começar a refletir no que é uma casa espírita. Qual foi o compromisso dessa casa e de outras casas espíritas que levaram à sua construção? Nós sabemos, e a gente que atua também no CERJ, na área de ações estratégicas do CERJ, a gente sabe que cada casa espírita tem um compromisso com o mundo espiritual. Antes da casa ser inaugurada, né, construída ou adquirida, né, de um outro imóvel qualquer, ela já foi trabalhada e idealizada no mundo espiritual. Isso é verdade. E os amigos espirituais falam isso. Essa casa, com certeza, tem um compromisso diferente do SEAS, diferente do SEAC. O propósito de trabalho dela, qual a finalidade, qual o objeto, né? A sua missão, melhor dizendo assim, a linguagem da ARAI, né? A missão dessa casa espírita tem um propósito, que muitas vezes não é igual a de outras casas. Mas a base, Kardec, tem que existir. Tem que existir. E, em geral, para todas elas, né, o que é uma casa espírita? Vamos ver o primeiro. É posto de atendimento fraternal a todos os que o procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Se tem alguém aqui pela primeira vez, vocês terão tudo isso com os companheiros dali. Sou visitante também, mas com certeza a equipe daqui, o Antônio também, a equipe daqui vai dar todo esclarecimento e orientação que vocês vão desejar realizar, né? E também a consolação, né? Daí a necessidade das nossas reuniões íntimas, né, de atendimento fraterno, para conversar de espírito para espírito, né, para amenizar a dor, o sofrimento, das dificuldades, que muitas vezes são essas dificuldades que nos trazem a uma casa espírita, muitas vezes. Outro, é núcleo de estudo, e aqui se estuda, hein? Aqui se estuda. É núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Se não fosse assim, a gente não compreendia nem o Sermão do Monte, nem o Novo Testamento como um todo, né? É necessário essa nova reflexão que Jesus nos prometeu há mais de 2000 anos, na chegada do Consolador prometido, para falar àqueles que, na época, éramos nós, né, que estávamos lá. Andávamos por lá, ouvia Jesus, mas não
não tinha ouvidos para ouvir, né? Escutava ele falar e tal, mas achava ele uma pessoa complicada, meio estranho, né? Ele indo contra as leis de Moisés, mandando amar o inimigo, oferecer uma face se a outra fosse esbofeteada. O que é isso? Como é que fica Moisés aí nesse negócio? Como é que fica o livro Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, que é o livro das leis, né? E leis brabas, porque aquele Deus era complicado. Era um Deus até vingativo, que mandava matar. Não faça inimigos na guerra, matem todos. Que Deus é esse, pessoal? Que Deus é esse? Aí Jesus, quase 2000 anos depois, né, chega mostrando que Deus é amor, é de perdão, é Pai e ama todos. Por isso que muitos o condenaram à cruz, né? Muitos os condenaram à cruz porque ele incomodava. Aliás, como eu sempre digo, né, ele incomoda até hoje. Ele nos incomoda até hoje. Então, tudo isso também nós encontramos dentro da casa espírita, bendita doutrina, né? É a casa onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar dentro dos princípios espíritas, da evangelização, da pré-mocidade, da mocidade. Esse processo de evangelização que a gente faz aqui com adultos, aqui é um momento de evangelização também, né? Para criança, jovem, adulto e idoso, porque a gente trabalha com o espírito. Nós não evangelizamos jovens ou idosos, evangelizamos espíritos, e seja ele no momento que ele chegar aqui. Ele é um espírito imortal. Então, nós temos que deixar de lado a faixa etária, né? Aquela criança que está chegando, às vezes ela traz mais bagagem, e nós vamos falar isso daqui a pouco. Essa garotada do 3º milênio está chegando com mais bagagem que muitos de nós, até dos pais, ensinando até os pais e avós alguma postura ética e moral, né, que nos está faltando muito aí. E é oficina de trabalho. É oficina de trabalho que proporciona a oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. Não só na casa espírita, mas lá fora. E talvez no lugar mais difícil de ser espírita, que é dentro da nossa casa. Porque lá não tem máscara. Aqui eu posso estar fantasiado de Marquinho, bom Marquinho, né? Aquela máscara que eu tirei do carnaval, mas o pessoal lá de casa sabe quem é o Marco Júlio. E te entrega de bandeja. Te entrega de bandeja. Às vezes com comentários assim. Ah, chegou da casa espírita, mas não faz nada aqui do que fala lá, né? Começa assim, eu nem vou entrar em detalhes, que eu vou envergonhá-los. Mas não temos máscaras dentro de casa. E ali, o que é que diz Emmanuel? Emmanuel que diz. Ali, quem é que está dentro da nossa casa, do nosso lar? Aqueles que nós prejudicamos no passado recente ou remoto. Então, eles se reencontram pela bênção do esquecimento, que, graças a Deus, a gente não lembra de nada lá atrás. A gente sabe que teve várias vidas lá atrás. Isso, quando voltar para a pátria espiritual, aos pouquinhos a gente vai tomar conhecimento para que a gente possa avançar, né? Caminhar e evoluir. Mas aqui na Terra, não sabemos. E nem tentem saber. Por isso que alguns companheiros que chegam até nós, isso já lá no Rio de Janeiro, na casa de Eurípides Barçanufo, né, da onde eu vim para cá, trabalhando lá 43 anos, muitos chegavam e dizendo, numa época que era comum fazer TVP, terapia de vidas passadas. Era a coqueluche do momento, para espíritas ou não, espiritualistas ou não, TVP. Gente, se você reencarna sem saber o que aconteceu lá atrás, que boa coisa a gente não fez. Até porque a gente está no planeta ainda de provas e expiações. E se nós estamos aqui é porque ainda somos espíritos ainda brutalizados na ignorância, no materialismo. Então não é bom saber que coisa boa não foi. Senão você não estaria no planeta Terra.
estaria num planeta de felicidade, num planeta bem mais evoluído do que aqui. Então, é oficina de trabalho, oportunidade também de exercitar o trabalho no bem. Quase todas as páginas, aquelas páginas pequenininhas que o grupo Mensageiros, lá do Paraná, distribui para as casas espíritas, são páginas de frente e verso. Às vezes vem com mensagem de André Luiz, às vezes vem com Emmanuel. Quase sempre eles convidam ao trabalho e ao estudo. Nunca vem só trabalho, nunca vem só estudar. Não, é estudar e trabalhar e estudar. Porque assim a gente vai aprendendo, vai praticando. A gente sabe que milagre não existe, mas a gente vai tentando, com toda a dificuldade, esse aprendizado para a nossa própria melhoria espiritual. Então, é isso que a Casa Espírita nos oferece, a verdadeira Casa Espírita. E Kardec já falava isso na época dele, e quando ele fez aquela viagem espírita, que culminou aquele livro, Viagem Espírita, de 1862, ele reforçou todos esses itens aí. Então, mais ou menos, não só aqui no Deolino, mas em todas as casas espíritas, esse é o nosso compromisso, de acolher, consolar, esclarecer, orientar, como está na mensagem anterior. Quais são as atividades básicas da Casa Espírita ligadas a esse princípio kardeciano, às orientações de Kardec? Estudo da doutrina espírita, então, se possível, das obras de Kardec e das obras subsidiárias, né, como as obras do Chico, muitos estudam também. Assistência espiritual, como nós falamos, né, na orientação e ajuda às pessoas com necessidades espirituais, que precisam de uma palavra amiga, de uma orientação espiritual. Assistência e promoção social, orientando, né, na orientação, a ajuda das pessoas com necessidades materiais. Uma vez o Chico falou sobre isso em relação à nossa casa, quando ela estava recém-inaugurada, há 56, 57 anos atrás. O pessoal queria já fazer uma reunião mediúnica, já queria começar com uma reunião mediúnica na casa. Aí o Chico chamou os 5, né, jovens que foram importantes na inauguração da nossa casa, que foram até Uberaba conversar com o Chico, que eles eram muito amigos do Chico. E aí o Chico falou, olha, antes de pensar em fazer um trabalho mediúnico, vamos trabalhar na promoção social. Depois que você fortalecer essa assistência social, essa promoção com os irmãos com sérias dificuldades, eu não gosto também, como muitos de vocês, da palavra assistidos, né? Que o maior assistido da casa somos nós, os verdadeiros dirigentes, frequentadores, trabalhadores. Esses são os maiores assistidos da casa. Aqueles são irmãos que estão momentaneamente em situação material difícil, como nós já tivemos lá atrás e poderemos ter lá na frente. Então, eles são abraçados dentro da casa espírita. Então, o Chico falou, fortaleça o trabalho da caridade dentro da casa espírita, para depois ter assessoria dos amigos espirituais superiores para um bom trabalho mediúnico. Então ficou o recado que até hoje trago comigo. Para trabalhar na reunião mediúnica, eu tenho que estudar, frequentar a casa para estudar e também ter um trabalho social, qualquer que seja. Chico Xavier. Divulgação da doutrina espírita, dessa forma que nós estamos fazendo, né? De todas as formas, por todos os meios, na gravação que vocês vão assistir em breve desse estudo. Kardec era incentivador da propagação, da divulgação da doutrina por todos os meios. E naquela época ele só tinha a pena, o papel e a vela. E a gráfica, sim, né, dos companheiros que ajudaram na divulgação da Revista Espírita, do Pentateuco e de outras obras, né? Se ele tivesse, eu fico imaginando Kardec com uma internet na mão, o que é que ele ia fazer, cara? Ele viajava, ele ia para todo lugar, fazia estudos, tudo
ficando sozinho lá. E algumas línguas, né, que a gente sabe que a fofoca não é de agora, já vem lá de trás, né, dizendo que ele usava os recursos da société para fazer a viagem espírita em si, né? Aí ele fez com os recursos da société. Isso me lembra muito de alguns precursores da federação, lá na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, que saíam pelo Brasil todo divulgando a doutrina espírita, pagando do próprio bolso. Pagando do seu próprio bolso. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Aí vem Joana falando, isso aqui nós falamos bem no primeiro encontro que nós tivemos aqui. Joana falando desses 3 aspectos aqui. É uma proposta de Joana para espiritizar as casas espíritas. Por que Joana usa esse termo? Para evitar o igrejismo dentro da casa espírita. Porque muitos de nós viemos de outras religiões, principalmente a religião católica. E estivemos também, em encarnações passadas, vivenciando. Aí eu convoco o Emmanuel, porque ele diz que a maioria dos espíritas de hoje eram padres ou freiras de ontem. Padres ou freiras de ontem. E você, olha, a doutrina espírita é novinha, né? O Livro dos Espíritos fez agora 166, né? 166 anos, o Livro dos Espíritos. É uma doutrina relativamente nova. O que é que nos cabia se nós éramos espiritualizados, vamos dizer assim, na alta ou baixa Idade Média? Entrar na igreja, pô. Se você era um pouquinho mais espiritualizado, só sobrava a igreja. E o negócio é novo, pessoal. Então, com certeza, a gente veio de lá. A gente veio de lá. Emmanuel é que afirma isso aí também, né? Então, ela cita essa expressão aqui nova, né, é um neologismo, né? Espiritizar. Depois ela vai explicar, no outro slide ela vai explicar. Qualificar, olha aqui os livros aqui. Por isso que a casa também se dedica ao estudo, por causa disso aqui, ó, conhecer o espiritismo e humanizar, que é uma consequência direta disso tudo aqui. É o que ela diz aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Espiritizar-se, o trabalho de adquirir o conhecimento espírita, de perseverar no estudo. No caso da cultura, do estudo, né? Solidariedade, qualificar-se para servir melhor, para ser mais solidário. Por isso que nós somos conhecidos, até lá fora, por outros que não são nem espíritas, pela doutrina do livro. A doutrina do livro, onde se lê muito, se estuda muito, né? E para aprimorar a tolerância através de um trabalho ligado à caridade, a um trabalho mais humano, quando somos mais solidários, mais humanos, mais tolerantes. Isso é uma consequência dos estudos e da tentativa de praticar tudo isso que a gente está aprendendo. Então está aí Joana falando então desse aspecto tríplice, desse triângulo aí de espiritizar, qualificar e humanizar dentro da casa espírita, né? Aí a gente então chega no estudo, né? Por que estudar? Por que o espírita fala tanto de estudar? Ah, mas eu posso estudar sozinho. Pode. Você pode pegar o teu livro, as suas obras e estudar em casa. Mas qual é a dificuldade? Qual é o problema? E eu, como educador, a gente percebe isso, né? Que hoje está muito em voga o estudo à distância, né? Ensino à distância, EAD, né? Online. E eu até trabalho nessa área também, né? Até trabalho nessa área aí. Mas a gente, como educador, que já está 48 anos nessa praia aí, a gente percebe a diferença da qualidade da formação do aluno. Ah, mas eu sou inteligente, eu posso estudar sozinho. Sempre a gente pôde estudar sozinho. Na doutrina espírita também não é diferente. Acontece que se você não tiver um orientador, uma equipe de trabalho, às vezes no presencial mesmo, como a gente está aqui, né? E num estudo em grupo, em salas, né, por livros diferentes, o que poderia acontecer se isso não acontecesse? Você estudando sozinho, você pode interpretar de forma errônea um conceito que ali está e levar aquilo para o resto da vida. Aquela inverdade vai ser introjetada
E você vai levar aquilo para o resto da vida e vai pensar que aquilo é do jeito que você pensa. Por quê? Porque não tinha outras pessoas ao teu redor, ao teu lado, dizendo, olha, não é bem assim não, hein? Pensa de uma outra maneira, tenta ver desse ângulo. Ah, eu não tinha percebido dessa maneira. É assim que a gente estuda. Nada impede de estudar sozinho, mas é necessário, sim, uma equipe junta, né, para poder estimular, né, e tirar as dúvidas que possam aparecer, e vão aparecer. E ninguém sabe nada, a gente não sabe absolutamente nada. Então, a educação e o estudo espírita preparam o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida, dentro dos postulados do Evangelho. Porque é uma diferença entre educação e evangelização que a gente vai explorar mais na frente. A evangelização prepara o jovem, o espírito, né? Vamos dizer assim, já que não existe idade, né? Prepara o espírito para enfrentar a vida dentro dos postulados do Evangelho. Então tem uma diferença aí, e que a gente vai comentar isso lá na frente. Eu deixei isso para retornar lá para frente. A diferença entre educação e evangelização. Mas vocês já perceberam aí, mas lá na frente a gente vai voltar nisso aí, para fechar, para não deixar aberto. E o que é que a Casa Espírita nos pergunta quando a gente está aqui, quando sai daqui, quando a gente está se preparando para vir para cá? Eu só separei 3. Isso aqui são 10 perguntas, né, que a gente trabalhou no primeiro encontro. Eu só trouxe as 3 mais importantes para dar uma recordada. Você tem vindo aqui na minha casa com alguma frequência para estudar ou apenas nos momentos de dificuldades? Qual é a tua frequência aqui na casa que você ama, que você escolheu para ser sua? Além de um hospital, como nós já vimos, de uma escola, você já percebeu que sou também uma oficina de trabalho, como a gente viu também? E que existe algo que você pode fazer por aqui? Qualquer um aqui pode trabalhar dentro da Casa Espírita. Qualquer um, é só pedir trabalho e ele vai aparecer. É só pedir trabalho. Você tem valorizado o que eu te ofereço? Então, quando você se sentir já, agora está na hora de eu começar a fazer uma atividade na Casa Espírita, não espere ninguém te convidar, não. Você já pode chegar, olha, eu gostaria de trabalhar numa frente de trabalho, o que é que vocês têm aí para mim? Você tem aberto espaço para outros auxiliarem das suas funções? Está preparando com alegria e desapego os voluntários que estão à sua volta? Preparando o futuro da Casa Espírita? Esse é o objetivo da ARAI, da Área de Ações Estratégicas do SERJ, onde a gente trabalha. Uma equipe de 12 pessoas, onde nós atuamos na questão da gestão da Casa Espírita, na liderança com Jesus, na gestão de conflitos. Ah, não tem não, né? Tá bom. Não é à toa que apareceu esse negócio. Tudo coisa assim acadêmica, né? Empresarial, né? Mas Joana diz que a Casa Espírita é uma empresa de Jesus. Ela diz isso. Então a gente entra e descobre cada absurdo. E aos pouquinhos, porque não existe milagre, né? Milagre não existe e nem a gente pode mudar as coisas de maneira imediata. Tudo na vida, tudo na natureza é devagar. E aos pouquinhos a gente vai jogando as ideias, né? Da liderança espírita, né? Do comando da casa, como vai ser essa passagem de comando, como os jovens estão sendo trabalhados nesse contexto, porque a gente vai desencarnar, pessoal. Quem vai dar conta da casa são os jovens. E como é que eles estão sendo trabalhados, aproveitados, otimizados dentro da Casa Espírita? Por isso que no dia 29, se tem evangelizador aqui, já deve estar sabendo, dia 29, no sábado, lá no CEAS, teremos um projeto, sábado de manhã, um encontro para fomentar de forma definitiva
a pré-mocidade e a mocidade com novos parâmetros, novos paradigmas para essa garotada do terceiro milênio que está aí. O jovem de hoje nunca, eu aposto com todo mundo aqui, nunca vai ser evangelizado como eu fui. Há 46 anos, lá no Eurípides, quando eu cheguei na doutrina, com 17 anos lá. Não vai ser, pessoal. Na minha época, a gente sentava, estudava as perguntas de Kardec, no Livro dos Espíritos, e já era excelente. Hoje não, pessoal. Hoje não. Por isso que Eurípides, já naquela época, início do século XX, ele já estava preocupado com a evangelização de espíritos para o terceiro milênio, para um mundo de regeneração, com novas metodologias, dinâmicas, metodologias diferentes do que aquela que a gente sempre vivenciou. Eu sempre trabalhei na evangelização. E, quando eu comecei na evangelização, eu percebia que, naquela época, evangelizar era, e ainda, às vezes, é assim, né? É ficar pintando Jesus e falar, todo ano era assim, Moisés, Jesus e Kardec. No outro ano era a mesma coisa, não mudava nada, as páginas eram até amareladas do evangelizador. Ninguém precisava montar algo, que já vinha prontinho lá da FEB e tal. Aí o pessoal já chegou à conclusão que não era mais assim. Porque eu estou perdendo os meus jovens, né? Assim que eles saem do terceiro ciclo e vão para a pré-mocidade, já diminui, e quando chega na mocidade não tem mais ninguém. Por quê? É por aí também. Então, tudo isso, e com os estudos de casos de cada casa espírita, os evangelizadores vão lá se encontrar conosco, sábado, às 8h30, dia 29, para discutir exatamente isso aí. Como é que está esse trabalho de receber o voluntariado, os jovens, os futuros trabalhadores da casa espírita, eles estão tendo espaço para isso? Então, tudo isso é a nossa preocupação também do CERJ. Aí vem a diferença, uma outra diferença que eu vou fomentar aqui, entre doutrina espírita e movimento espírita, já que o nosso tema é o compromisso com Kardec. O que é que está dando de errado aí? O que é que está havendo de errado? O que é que está havendo de errado? A gente está escutando, vendo, ouvindo, lendo coisas que a gente custa acreditar. O que é que está acontecendo errado? Não vamos entrar nos itens. Vamos apenas levantar isso aqui como talvez o ponto principal do problema de hoje. Doutrina espírita é simples. Doutrina espírita é aquilo ali, ó, são os livros do Pentateuco, são os livros de Kardec. Isso é doutrina espírita. Não tem que criar problema. É aquilo ali, lê aquilo ali. Aquilo é doutrina espírita. Agora, o movimento espírita somos nós. Aí o negócio começa a complicar. Não é à toa que na ARAI tem gestão de conflitos dentro da casa espírita. Na faculdade, eu costumava brincar com os meus alunos, que no presencial eu já parei, eu só estou no online, né? Só estou no online. Então, na faculdade, eu ainda brinco com os meus alunos, quando a gente fala de gestão de pessoas, que os conflitos sempre vão existir, bastando ter duas pessoas. A equipe é uma dupla, vai ter conflito. Apesar que tem pessoas que sozinhas já têm conflito com ela mesma. Sozinhas já entram em conflito com ela mesma. Mas, em geral, a teoria é essa. O conflito existe a partir de duas pessoas trabalhando junto, porque cada um tem o seu pensamento, né? A sua forma de olhar, a sua ótica é diferente da outra. É esse o segredo do convívio, né? Desse contexto social, né? Desse contato interpessoal, né? Que devemos ter. Movimento espírita somos nós. É aí que começam os problemas. Porque cada um quer colocar a sua ideia, né? A sua forma de entender. Eu acho, o achismo, né? Eu acho, e não é por aí. E aí as coisas começam a ficar difíceis.
E Kardec foge um pouquinho dessa curva aí, né? Ficando mais difícil ainda. Aí eu fui lá no Leon Denis, no livro No Invisível, na introdução. Encontrei, olha, isso aí é antigo, hein? Início, final, meados, né, do século XIX para o século XX. O Espiritismo será o que fizerem os homens ao contato da humanidade, as mais altas verdades, às vezes, perdão aí, se desnaturam e obscurecem. Podem constituir-se uma fonte de abusos. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. A fonte é a mesma, a fonte é a mesma, mas cada um vai entender do jeito que quer e vai começar a escrever e vai tentar trazer seguidores para esses pensamentos. Então, o Espiritismo será o que fizerem os homens. Daí a gente falar aqui do movimento espírita. É isso que o homem fomenta, e não o que está na doutrina. E aí chega a pergunta, e o compromisso com a evangelização? A gente falou tanto aí de educação, que é uma coisa, né? Educar uma coisa, evangelizar outra. E qual é o compromisso com a evangelização? Aí vem aquilo que a gente colocou lá na frente e vai fechar agora. Educar prepara o ser humano para comportar-se, para enfrentar as diversas situações da vida. Isso é educar. Isso você pode ter na escola. A escola tem um processo educativo, né? Preparando o ser humano, a criança, o adolescente, o jovem, para as situações futuras que ele vai encontrar, principalmente no ambiente de trabalho, na faculdade, por exemplo, na graduação. E na evangelização, que não é só aqui na Casa Espírita. Quando eu falo de evangelização, começa dentro do nosso lar. E aí eu tenho que abrir um parênteses, porque durante todo o meu processo de evangelização como evangelizador, eu via coisas, e continuo vendo, e até como profissional, como educador, coisas em que os pais terceirizavam a evangelização à casa espírita. A casa espírita, ela complementa aquilo que já vem do lar. Ela não tem obrigação nenhuma de evangelizar e muito menos de educar, nem a escola, seja pública ou privada. A escola não tem obrigação de educar o teu filho. Não tem. Complementa-se. Então, a escola está sendo terceirizada pelos pais, que deixam os filhos lá, nem sabe o que acontece lá, vai de manhã, volta, depois pega, nem conversa o que aconteceu. Na evangelização, talvez a mesma coisa, porque eu já percebi isso na nossa casa lá no Rio de Janeiro. Não pergunta o que estudou, o que é que você aprendeu hoje. Porque não existe culto doméstico do lar na casa desses pais. Espíritas, hein? Espíritas não têm o culto doméstico do lar. E nunca, meus irmãos, deixem de fazer o culto do lar. Ali é o momento em que a espiritualidade está te abraçando, te protegendo. A mesma proteção que nós temos numa casa espírita, nós podemos ter num lar da nossa casa. A proteção desses amigos espirituais, impedindo a chegada de irmãozinhos infelizes que querem a nossa desgraça, brigas, discussões. A casa fica protegida como uma casa espírita fica. Então, vamos levar esse hábito para dentro do nosso lar. E aquela criança que não tem isso dentro de casa vai ser evangelizada literalmente dentro de uma casa espírita. Menos mal, né? Pelo menos ela vai conhecer Jesus, né? Porque Jesus, Deus, para esses lares que não falam mais de religião, é uma coisa do passado. Falar de Jesus é quadrado, fora de moda. Deus, nem falo. Então, a evangelização prepara o indivíduo, o espírito, para enfrentar a vida dentro dos postulados do Evangelho. E isso fica no coração e na mente daquele jovem, daquela criança. Por isso que, de vez em quando ela vai crescendo, ela te faz umas perguntas que te deixa
sem chão, né? Da onde ela tirou isso? Sem falar que é um espírito já da nova era, né? Ou da era nova, dependendo da tradução. Então, ele já vem com compromisso para formatar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e alavancar o planeta Terra para um planeta de regeneração. Daí, muitas crianças de 3, 4 anos falarem coisas e dizer, pô, mas onde ele aprendeu esse negócio aí? Da onde ele tirou isso aí? Quem ensinou isso para ele? E que pode ser também coisas ruins, não só coisas boas. O grande desafio da educação do terceiro milênio é trabalhar com esses espíritos super inteligentes, e alguns precisam de educação moral dentro do lar para se aprumar e dar continuidade à sua trajetória. Porque inteligentes eles são e podem usar isso para o mal. Então, por isso que dá trabalho. Educar dá trabalho, sim, gente. Educar dá trabalho, mas é um trabalho gostoso. E depois você vê lá no final, puxa vida, ele conseguiu, a gente ajudou esse espírito, que nós mesmos, como diz Emmanuel, prejudicamos lá atrás. Agora ele está voltando dentro da nossa casa. E às vezes é o contrário, eles vêm para nos ajudar também. Eles vêm para nos ajudar. Então são essas crianças que a gente está recebendo na Terra agora, diferenciadas, né? Uma criança hoje de 6 anos não tem nada a ver com quando a gente tinha 5, 6, 7 anos. Não tem nada a ver. É um outro arcabouço, né? Que existe dentro da memória do espírito também. Então, informa a equipe espiritual de Eurípides, lá do colégio, lá em Sacramento, do colégio Allan Kardec, nos dizendo assim, uma quantidade enorme de espíritos tem sido convidada a vivenciar novas experiências, alterando o seu panorama mental, buscando uma vida segura e serena, reorganizando suas energias em novas ambientações reencarnatórias. E esse é o momento que eles estão. E isso pede a nossa ajuda, já dentro do lar. Então, não terceirizem nem a educação nas escolas e nem a evangelização na casa espírita. Isso tudo tem que ser já administrado dentro da sua casa. Até que você possa acompanhar, né? Aí eu vou ler para vocês, me perdoem aqui, é um livro chamado Ambição... o livro chama-se Sublime Expiação, é do Victor Hugo, pelo lápis do Divaldo. Eu vou ler só 3 parágrafos desse capítulo, que chama-se Ambição da Posse. Capítulo de um livro é coisa grande, né? Então, só vou ler 3 parágrafos, para vocês entenderem o que eu quero falar, o que eu estou tentando falar sobre essa nova era que chegou aí e que pode estar dentro dos seus lares. Alguns já estão. Em forma de netos, sobrinhos, filhos, irmãos mais novos, né? Diz a mensagem de Victor Hugo, isso está na primeira pessoa, porque ele está falando com a gente, é o próprio Espírito falando com a gente. Examinemos a juventude atual. Eis aí os moços, todas as oportunidades à disposição, técnicas de comunicação vitoriosas, conhecimentos que transbordam, comodidades que se multiplicam, e, no entanto, não falta entre eles quem marche pelos terrenos da anticultura, afundando nos sonhos da alucinação tóxica, em que se entorpecem sentimentos e ideais na imprevidência dolorosa. De aparência bela, são frequentemente estetas, na forma e primários no sentimento. Alguns constituem biótipos de beleza física que fazem inveja à estatuária de Fídias e de Praxíteles. Todavia, não passam, às vezes, de espíritos primitivos, recomeçando a jornada em boa indumentária, que se despedaçam a golpes de loucura
e desesperação. Informaram-me os amigos espirituais, aí está Victor Hugo falando, que certo número deles é constituído pelos antigos conquistadores que invadiram a Europa, sob o comando de Átila, Alarico, Gengis Khan, Tamerlão e outros, demoradamente retidos em regiões próprias do mundo espiritual inferior, de modo a não perturbarem o progresso do globo em tempos passados, mas que agora foram liberados à reencarnação para terem ensejo de evoluir e também a fim de que as suas dores e as suas truculências nos sirvam de advertências salutares para o próprio aprimoramento. Dizem que detestam a civilização, a sociedade de consumo, e desejam retornar à caverna, à natureza, à comunidade tribal, de onde, sem dúvida, vieram, e cujas impressões estão fortemente sulcadas nos refolhos da memória anterior. Suas necessidades se reduzem a rudimentos de beleza primitiva e imediatismo sexual, a que chamam amor, quando não passam de impulsos instintivos, nem sempre procriativos e por vezes aberrantes. E termina dizendo assim: as bênçãos morais adquirem cidadania e jactam-se de modernismos, enquanto os valores éticos envelhecem, passando a filigramas de museus. A leitura continua, o livro todo fala sobre isso. Porque não é só esses espíritos também, da falange de Emmanuel, que estão conosco aqui. Conforme nós também já estudamos aqui a evolução do planeta, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração, o Chico nos falou, através desses 5 companheiros que lá estiveram, né, para fundar a nossa casa, que eram muito amigos do Chico, o Chico confidenciou a eles que naquela época, já na década de 80, 30 anos após a inauguração da casa de Eurípides, eles continuavam a visitar o Chico, e naquela década de 80 o Chico falou que a espiritualidade superior estava raspando o tacho do umbral para dar oportunidade a esses espíritos a última chance de permanecer no planeta Terra. E muitos deles reencarnando com dificuldade, precisando da nossa ajuda. E não basta falar, vocês veem na mídia, narrando coisas atrozes. São espíritos que não aproveitaram a última oportunidade que teriam, porque depois que desencarnarem, eles não terão mais a oportunidade de reencarnar agora na Terra. Serão retirados para um outro orbe, para dar oportunidade para que outros espíritos de hierarquia espiritual e moral diferenciada possam reencarnar aqui e ajudar o planeta a se tornar um planeta de regeneração, que é a proposta desse início de 3º milênio, que já está acontecendo. Então fica aí o alerta dos amigos espirituais, né? Daí a importância da evangelização, seja no lar e também na casa espírita. E sobre isso eu vou trazer uma pessoa para falar sobre a importância da evangelização na casa espírita. Uma pessoa que vocês conhecem. Essa educação visa o espírito, como nós falamos, não é por faixa etária. Visa o espírito milenar que nós somos. Pede uma metodologia que atue no sentimento, na razão, no bom senso. Não historinhas de passarinho conversando com nuvenzinha, pintando Jesus, a garotada não cai mais nessa. E depois, se a garotada não volta à casa espírita, pode perguntar à garotada, por que você não vai mais na escolinha? Aliás, não é nem escolinha, é escola, né? Nem se deve nem falar escolinha de evangelização. Por que você não vai na evangelização da casa? A esse espírito do 3º milênio vai te dizer por quê.
ela se inicia na programação reencarnatória no mundo espiritual, na pátria espiritual. Ela começa ali, seja evangelizando ou evangelizador, seja frequentador de casa espírita ou trabalhador de casa espírita. É o que eu digo sempre, ninguém tropeçou e caiu aqui dentro. Alguma coisa te trouxe aqui, alguma coisa fez com que você buscasse a casa espírita. E aí, completando, finalizando aqui, este planejamento norteará o pensamento evolutivo do espírito, mudando a sua forma de pensar e de sentir. Isso que é a educação do espírito. Educar o espírito é para você começar a fomentar ideias novas, substituindo as ideias arcaicas, para pensar diferente, sentir diferente, deixando aquele homem velho para trás, né? Iremos reparar hábitos, tendências e maneiras de pensar. Repito, não é fácil. Educar não é fácil, cara. E esses espíritos da nova era são mais complicados um pouquinho. Olha, e nem adianta bater, não. Tem que falar de espírito para espírito, explicar por que ele não pode fazer aquilo. Nem adianta deixar de castigo, não. Tem que explicar, ele vai entender. Tem que falar de espírito para espírito. Dá trabalho, pessoal. E aí eu trago essa frase que também vem lá do Colégio Allan Kardec. O principal obstáculo à proposta da evangelização está justamente nas questões relacionadas ao orgulho, à ambição, ao poder, o ódio, à arrogância, à vaidade, o tal do homem velho que eu falei aqui. Temos que quebrar esses paradigmas. E o planeta Terra entrando no roteiro de regeneração, não que tudo isso aí vai acabar, mas os espíritos que virão com uma nova proposta, porque eles estão ao lado de... Isso aí é um projeto de Jesus, pessoal. Não é do movimento espírita, não é da FEB, não. Isso aí é uma proposta de Jesus. E no Brasil, em especial, de Ismael, né? O mentor aqui do Brasil. Agora sim, os conflitos são causados pelos desregramentos dos pensamentos que impedem o espírito de avançar, gerando apatia e descrença nas causas que motivaram a sua reencarnação. Os problemas do pretérito, né? Evangelizar a infância e a juventude é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do Evangelho. Aí vocês vão dizer, então os seus filhos, né, Marcos, estão atuantes no movimento espírita. Assim que eles entraram na faculdade, não viram atrativo na mocidade e se afastaram. Não da doutrina, mas da casa espírita. Porque fazemos o Evangelho e olha só como é que fica lá dentro. Lá no Rio, o nosso Evangelho era domingo, 10 horas da manhã. Mas não sei porquê, depois que eu vim para cá, todas as casas espíritas é 10 horas também, de domingo, 10h30, lá na nossa é 10 horas. No Juarez é 10h30. Então eu falei, puxa vida, na hora do nosso culto, então a gente faz aqui às quintas-feiras, às 20 horas. Aí, como é que ficou lá no Rio de Janeiro? A gente não está lá, a garotada agora trabalha. Como é que ficou lá? O meu filho lembra. Às vezes, quando eu estou lá no Rio, né, ficando lá na casa dele, ele fala, pai, está na hora do Evangelho. E eu tinha esquecido. É ele que chama a gente para fazer o Evangelho. Então, ficou alguma coisa. A leitura das obras doutrinárias. Frequento a casa espírita, eu gostaria muito que estivesse lá. Porque se é bom para a gente, né? Nós que estamos aqui, não é bom para nós? Eu gostaria que toda a minha família estivesse no movimento espírita. Mas não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Pelo menos nessa encarnação, nós somos faróis sinalizadores da verdade. Daí a importância de ser espírita dentro do lar. Aquilo que eu falei. Olha a dificuldade.
E na rua, e no ambiente de trabalho. Porque os teus colegas sabem que você é espírita. Dá uma tropeçada para você ver. Um monte de dedo vai aparecer na tua casa. Ah, mas você que era espírita, hein? Então nós estamos sendo observados, pessoal. Olha a responsabilidade de educar no pensamento, nas palavras e nos atos. Olha o que é que a gente vai fazer quando botar o pé lá fora, no trânsito, né? Aquela fila do banco que não anda, ou no supermercado, quando você vai pagar, o cara bota aquela placa, fechado. Não, isso já é prova, aliás, é expiação. Isso aí comigo é expiação. Agora, vou convidar, para fechar mesmo, agora eu vou, já dá 8 horas, vou acabar mesmo. Umas palavras de um amigo espiritual que vocês conhecem. Ele diz isso aqui, ó. É ele que está falando, hein? Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. E tinha gente que pensava que era a mesa mediúnica, né? Eu sou médio da casa, patente alta. Sou médio da casa, mas não é não. Pô, mas você pode ser médio da casa e trabalhar na evangelização, por que não? Vou repetir. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Quem falou isso foi esse cidadão aqui, ó. Se ele falou, eu estou com ele. Não abro mão mesmo. Foi o melhor modelo de médium e de evangelizador que eu conheci. Estou com ele. Se ele falou isso, eu estou com ele. Pessoal, eu acho que agora terminou. Agradeço aí a paciência, a reflexão. Vocês que estão chegando pela primeira vez, eu não sou da casa. Se tiver algum probleminha comigo, eu terceirizo aos companheiros da casa. Mas continue a vir, né? Continue a vir. A casa é de estudo, é de acolhimento e de fraternidade. Vocês estão muito bem. Pois não? Sim. Você é evangelizadora? Ah, tá. Olha o desculpismo para fugir do compromisso, né? É isso aí. A Tânia foi bem intuída. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado aí, Marcos, pelo tema e pelas reflexões, né? Sobretudo a importância da evangelização, né? Nas casas espíritas, mas nas nossas casas também, né? E aí, como a Maíra já falou, né, a gente tem aqui também a nossa evangelização infantil no sábado, né? No sábado de manhã, das dificuldades da reunião ali, é no sábado de manhã, às 10 horas. Então, aqueles que tiverem seus filhos, né? E a mocidade agora, né? A mocidade está ali em cima, ali, reunido ali, se Deus quiser. 9h40, obrigado, 9h40, evangelização aqui. É importante, né, Marcos, assim, quando a gente fala assim, evangelizar os filhos, né, é a gente vencer essas dificuldades do dia a dia para trazer o filho e o jovem, né, principalmente o jovem, para a casa espírita. Então, ele é um movimento, né, também muito interessante, né, Marcos, como você estava falando, assim, porque é difícil, né? Você faz um convite e as pessoas não vão, né? E quando não vão, como agir, né? Já passou a época, né, do agir com a força, né? Hoje já é tido como um método ineficaz, mas o que você faz, né? Então esse trabalho é um trabalho de todos nós, né? O Marcos usou uma expressão que eu achei muito bacana,
que é falar de espírito para espírito, né? Que é uma coisa assim interessante, né? Como é que você convence os teus entes queridos, os teus amores, né? Como é que você convence eles, persuade eles para que eles possam, então, também receber o tesouro que todos nós recebemos, né? Como é que você faz isso sem usar força, sem cair num proselitismo, né? Como é que você trabalha essa questão? Então, esse é um grande desafio para todos nós, né? Não sei a resposta não, mas o que eu sei é que quando os filhos não querem tomar banho, a gente dá um jeitinho para ele tomar banho. Também não bate, também não tem o proselitismo, mas o fato é que ninguém morre por falta de banho. Então, a gente sempre dá um jeitinho para arrumar, para ele tomar um banho. Então deve ter um jeitinho também para ele ser evangelizado, né? E esse é que nós temos que buscar, esse jeitinho ali. Amigos, vamos então, a Márcia me passou aqui os avisos, né? Então vamos lá, primeiro aviso, assim, vamos fazer um curso de passe, né? Ele ocorrerá no sábado, em 2 sábados, na verdade, né? Portanto, né, os 2 dias complementam esse curso, que é um curso de reciclagem e ao mesmo tempo de formação de novos trabalhadores, né? Então ele ocorrerá no sábado 6 de maio, das 15 às 17h30, e no dia 13 de maio, de 15 também às 17h30. Então já estamos com as fichas de inscrição ali, aqueles que desejarem se inscrever, por favor, o façam, que já começa a trabalhar na casa espírita, né? O Marcos também falou hoje sobre os desculpismos, né? Então às vezes a gente tem a frente de trabalho, mas não tem o trabalhador. Então a casa tem que criar a frente de trabalho, mas o trabalhador tem que se apresentar para oportunidades também, né? Temos também, com relação a um aviso da AME, né, Associação Médico Espírita de Teresópolis, vamos ter a Tânia Wilson, Tânia que esteve aqui há pouco tempo, né? Tânia Wilson no dia 23 de abril, às 10 horas, né, com o tema Meditação e Bem-Estar Subjetivo, uma abordagem científica e espírita, né? Então no Facebook da AME, no dia 23 de abril, amanhã, obrigado, é isso que eu estava fazendo a conta, será amanhã mesmo, 23 de abril às 10 horas, então amanhã, Facebook da AME Teresópolis. E aí temos um último anúncio aqui, era da parte de último aviso, era que nós vamos fazer um filme, vamos fazer um encontro, na verdade, né, para trabalhadores da casa, né? E é um encontro para trabalhadores atuais e futuros. Então a gente estava querendo convidar os trabalhadores, fazer como é que a gente vai chamar o trabalhador, né? Aí o Marcos também tocou nesse assunto hoje da questão dos frequentadores. Aí nós estamos chamando de encontro de trabalhadores atuais e futuros, né? Aqueles que desejam também se engajar na casa. Nós vamos fazer um encontro num domingo, no dia 21 de maio, na entrada, obviamente, gratuita, né? E nós vamos começar então o encontro às 17 horas. Vamos passar um trecho de um filme, né? Tem 1 hora aí de filme. Depois, então, a gente faz um lanche aqui no Kardec Café e a gente volta para um debate, né? E o tema do debate é Em Busca de Shangri-La. Então, temos um encontro de trabalhadores atuais e futuros no domingo, maio, dia 21, dia 17 às 19 horas, né? A gente deve estar fazendo aí esse encontro aí. Oi? De 17 às 19 horas, né? Não é isso? Madu, dia 21 de maio, domingo, você, trabalhador, temos esse encontro aqui. Isso é uma convocação direta, Marco. Quando a gente fala assim, mas agora eu vou fazer assim, você, Malu, no dia 21, está sendo esperado aqui, então tá bom. Ok, amigos. Bom, então já sei que tem as colegas que estão vindo pela primeira vez. Como é que são os seus nomes? Mariana, Priscila, né? Como vão? Tudo bem? E então quem mais visita a gente pela primeira vez hoje? Mariana, Priscila. Foi mediunidade? Tem mais? É o espírito, né?
Mariana e Priscila, sejam muito bem-vindas, espero que tenham gostado e desejando também informações sobre a casa, aí é sempre um prazer para a gente poder ajudá-las, tá? Bom, vamos encerrar, então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois vamos passar para o trabalho de passe. Então aqueles que desejarem tomar o passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, né? Então vamos pedir aí o Marcelo, por favor, só para fazer a prece nossa aí de encerramento. E aí nós começamos, né, a gravar hoje, né, não sei se vocês repararam, mas voltamos às nossas gravações nos sábados, né, e vamos colocar depois então no YouTube. Então não estamos fazendo direto para poder incentivar as pessoas a virem à casa, né, mas depois a gente vai colocar então no YouTube ali da casa, né, do Diolinda Amorim, para as pessoas poderem assistir também, tá? Marcelo, por favor. Marcelo, vocês já viram depois da atuação dele como Pedro, alguma coisa mudou no visual dele, já não é mais o Pedro, agora já está irreconhecível. Marcelo, por favor, amigo. Lá na Casa de Jesus, o centro que eu frequentava no Rio, tinha uma frase que ia em todos os avisos: todos podem faltar aos trabalhos da Casa de Jesus, menos eu. Então, é um convite aos trabalhadores que todos podem faltar, menos eu. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por continuar acreditando que nós temos as condições necessárias para, dentro do mínimo que temos como chances de viver com dignidade, a possibilidade de sermos trabalhadores contigo. Faz, Senhor, que não nos envergonhemos daquilo que a gente ainda faz, com vistas àquilo que faremos. Faz, Senhor, que tenhamos a tranquilidade para não termos vergonha das pessoas que somos, em vista das pessoas que seremos. E nos permita caminhar ao teu lado, na condição de trabalhadores simples, de aprendizado necessário para a nossa vida. Por isto, Senhor, aqui estamos, sempre aos sábados, às quartas-feiras, no dia que der, para que nós possamos nos aperfeiçoar um pouco mais a cada dia, sendo hoje pessoas melhores do que as que fomos ontem e preparando os nossos corações para as pessoas melhores que seremos amanhã. Fica conosco, Senhor, nos proteja, nos ampare, nos socorra com teu amor, com o teu carinho e com a tua paz, hoje, agora e para todo sempre.